Boa tarde, pessoal. Nós estamos no nosso horário que estava colocado. Eu pediria para ser chamado lá do fundo a Rosane, secretária-geral da Federação, por gentileza, para fazer parte da mesa. Vejam, a Rosane vir até aqui também. Convido também a área jurídica, o doutor Eduardo, que está aqui conosco, para fazer parte da mesa. Nós já estamos convivendo há 2 dias aí, importante esse espaço. Também o diretor de assuntos jurídicos, que nós vamos tratar dessa área de assuntos jurídicos, que é o Dorlan, fazer parte. Nós já estamos há 2 dias aí num encontro muito bom, reconhecido, e assim muitas pessoas bem reconhecem, mas estamos dando as boas-vindas, se por acaso alguém veio para essa convocação desta Assembleia, que para nós foi uma decisão do coletivo, da direção executiva, junto com o Conselho de Representantes, que nós tomaríamos este caminho, que é um dos caminhos que a própria lei nos coloca. Então, é nesse sentido que eu peço para a secretária fazer a leitura da convocação. Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária. O presidente da Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, FEMERGS, entidade sindical representante da categoria profissional dos servidores municipais, CNPJ número 9449-790-1000 invertido 30. Registro e código no MTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 22 do Estatuto Social da entidade, convoca todos os servidores públicos municipais e sindicatos dos municipários, filiados ou não à FEMERGS, localizados dentro do território estadual do Rio Grande do Sul, para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do dia 8 de março de 2018, às 13h30 em primeira convocação, ou 14 em segunda convocação, com qualquer número de participantes, no auditório Dante Baroni, cito Praça Marechal Deodoro, 1101, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: deliberação, votação e aprovação da autorização expressa dos servidores públicos municipais estatutários e seletista da categoria profissional representada para o desconto da contribuição sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017 e previsão constitucional expressa no artigo 8, parágrafo 4º. Demais assuntos concernentes: Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, 6 de fevereiro de 2018, Wilson João Weber, presidente. Muito bem. Esse edital foi publicado no Jornal do Comércio no dia 7 de fevereiro, para nós darmos assim cumprimento à exigência estatutária, e também foi divulgado no site da Federação, enviado para todos os coordenadores de regionais que distribuíram esse edital para todos os sindicatos, para darmos conhecimento amplo para todos da categoria, porque fica bem elucidado no edital de que nós estamos chamando para esta Assembleia Extraordinária os sindicatos filiados à FEMERGS, os sindicatos não filiados à FEMERGS, os servidores públicos municipais filiados a sindicatos ou não filiados a sindicatos. Portanto, o nosso objetivo é manter a leitura de organização da lei de acordo com o que nos é colocado de pressuposto para nós termos
as exigências legais cumpridas e fazermos a leitura, sim, da continuidade do imposto sindical, da contribuição sindical, e da obrigatoriedade, da compulsoriedade, e por isso que nós a manifestamos em termos de categoria. Nesse início, tem que se clarear, em nome da Federação, que o Departamento Jurídico da Federação, o Dr. Eduardo, mais precisamente, e a presidência da Federação, nós percorremos esse estado todo, fizemos as 21 reuniões regionais, em questão de um pouco mais de 2 semanas, nós fizemos mais de 10 mil quilômetros, justamente também divulgando esta Assembleia, mas trazendo uma responsabilidade para cada sindicato nosso fazer a sua Assembleia de categoria, e a nossa orientação que tivesse convocação extraordinária em cada um dos municípios, com a deliberação exclusiva então sobre a contribuição sindical de aprovação ou não. Vejam bem, quando nós tomamos este caminho, é porque nós conseguimos compreender a lei e a partir da lei nós tomarmos procedimentos. Daqui a pouco a gente passa para a área jurídica, mas é importante se compreender que não é o único caminho, no sentido da contribuição sindical se tornar realidade no ano de 2018. Nós temos pipocadas pelos mais variados estados da nação, liminares já, que dão conta da inconstitucionalidade da 13467, de forma incidental, a partir da provocação do judiciário. Mas temos também agido como federação em todas as instâncias, no sentido de nós estarmos do lado ativo, questionando a inconstitucionalidade. Por isso nós, para não entrarmos em delongas, passamos logo para o Dr. Eduardo, o João Dorlan, que pode conduzir essa questão agora, para nós compreendermos e com consciência deliberarmos em seguida sobre a matéria que está colocada no edital. Boa tarde a todos. Uma saudação especial ao presidente e à direção da FIMERGS. E o que nós estamos fazendo aqui é cumprir o que nós dissemos em todas as assembleias regionais em que tivemos nessas 2 semanas, conforme já foi mencionado pelo nosso presidente. Nas assembleias regionais nós fizemos um breve apanhado, vou pedir para o Luciano colocar ali. A contribuição sindical, ela foi criada inicialmente com a denominação de imposto sindical. Depois se alterou a denominação para contribuição sindical, sem se perder o caráter tributário disso. E ela serve então para fomento da atividade sindical. Nossas entidades usam esse recurso das mais diversas formas, seja para manutenção, seja para atividades, para as mais diversas finalidades. Essa situação envolvendo a contribuição, quando foi criada, foi delegada às entidades o poder, dever de cobrá-las, e o recurso partilhado entre sindicatos, federação, confederação, quando for o caso, e governo federal. Eis que uma parte desse recurso acaba irrigando o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Muito bem, para nós ser mais práticos e objetivos, quando começou a tramitar no Congresso Nacional o projeto de lei da reforma trabalhista, houve diversas ações no sentido de trancar ou de alterar a tramitação desse projeto, naquele momento sem êxito. Em julho, quando o projeto foi aprovado, sancionado pelo presidente Temer e entrou em vigor
em novembro, se seguiu uma série de ADIs no STF, que são ações diretas de inconstitucionalidade. Começou com a ADIM número 5810, que acabou sendo distribuída ao ministro Fachin na sua relatoria, e depois, posteriormente, nós tivemos um número grande de ADIs. Hoje nós estamos lá com 16, 17 ADIs, e a maioria delas trata da inconstitucionalidade das alterações que foram feitas pela reforma trabalhista na questão da contribuição sindical. Essas ADIs hoje, elas não têm nenhum provimento antecipatório, elas estão em fase de instrução, digamos assim, com pedido de informação ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e habilitação de entidades. A FEMERGS fez a sua parte, se habilitou nessas ADIs como homem escuro e está lá fazendo a discussão e fazendo esse debate. Então, do ponto de vista jurídico, a discussão está formada no STF, sem decisão até o momento. Por que nós, assim como todas as outras entidades, entendemos que há uma inconstitucionalidade? Uma das questões que está sendo levantada lá, a Lei 13.467 é uma lei ordinária e ela não poderia alterar matérias que só poderiam ser alteradas por lei complementar. Se nós pensarmos em hierarquia, a lei complementar está acima, a lei ordinária está abaixo. Jamais uma lei que está, digamos, num nível um pouco inferior poderia alterar a reserva de competência de lei complementar. Entre outras questões do financiamento das entidades sindicais, que também está sendo debatido lá. Há um entendimento concreto da FEMERGS e de todas as entidades sindicais que é inconstitucional a alteração, mas hoje não se tem um provimento antecipatório. Também se tem, como disse o presidente, algumas liminares deferidas a nível de país, de forma cautelar, incidental, em que os juízes estão, de maneira provisória, reconhecendo a inconstitucionalidade e mandando pagar. Mas isso de forma provisória, forma antecipatória, sem decisão de mérito ainda. Se nós não temos essa questão jurídica resolvida, o que nós temos? Nós temos a lei. E eu tenho dito que a lei nos impôs um fardo e nós temos que administrar esse fardo. Nós temos que caminhar também no sentido da lei. Enquanto fizemos a discussão jurídica a nível de federação, nós vamos fazer o que está na lei, porque se não dá de um lado, estamos com o outro garantido. Então, a assembleia que os senhores foram convocados para esta data é a mesma assembleia que nós orientamos que cada entidade sindical faça no seu município. Que é para quê? Para, de forma coletiva, autorizar e deliberar previamente sobre o desconto da contribuição sindical. Tá? É isso que os senhores estarão fazendo aqui hoje. A Lei 13.467, ela trouxe alteração e ela impôs duas condições, que é a autorização prévia e a notificação do empregador. E é isso que nós estamos fazendo aqui, cumprir o que a Lei 13.467, vigente, porque não temos a nível nacional nenhuma decisão jurídica em sentido contrário, nos determina. Se amanhã ou depois nós tivermos um provimento positivo do ponto de vista jurídico, ótimo. Se nós não tivermos, pelo menos nós fizemos a assembleia, cumprimos o que está na lei e vamos cobrar do município o repasse da contribuição sindical. Bom, pessoal, voltando aqui então, nós vamos pensar o que trouxe de alteração e como vai ser feito isso aqui. Nós convocamos a Assembleia Geral com a presença de todos os servidores públicos municipais, sindicatos sócios e não sócios. Por quê? Porque quem compõe a categoria são todos, independente da questão associativa ou não. Isso também foi dito nas assembleias, nas reuniões regionais, para que os sindicatos convocassem todos os trabalhadores. Porque lá no artigo 513 da CLT diz que quem representa toda a categoria é o sindicato. E a nível de segundo grau, obviamente, a federação. Então, a Assembleia convoca sócios e não sócios, convoca toda a categoria, que é formada por sócios e não sócios, para deliberar sobre a autorização prévia e expressa do desconto da contribuição sindical. Assim como vocês estão fazendo lá nas entidades. Por que é importante que as entidades também façam o que está sendo feito aqui? Como já dito nas reuniões das regionais. Nós temos a convicção que, se não obtivermos isso de forma, digamos, amigável, se o município não fizer o desconto,
Nós, juntamente com as entidades sindicais, vamos conseguir cobrar esse valor judicialmente. E aí, se o sindicato fez a parte dele lá na base, a nível de primeiro grau, a federação faz aqui, nós vamos fazer a ação de forma conjunta, os dois, para cobrar esse recurso. Juntos somos mais fortes, por isso a orientação que vocês façam lá na base e nós fizemos aqui hoje. Porque uma parte da contribuição é do sindicato, outra parte é da federação, tá? Então, eu vou passar para o Dorlan para fazer uma parte da fala, depois nós vamos dar encaminhamento para a questão da votação. Se alguém tem dúvida, por gentileza, pode ir fazendo na medida do possível. Então, boa tarde a todos os companheiros, ao Wilson, ao Eduardo, companheira Rosane. Na verdade, a gente está só reforçando, tá, aquilo que já foi abordado pelo Wilson, que já foi abordado pelo Eduardo, da importância de cada um de nós aqui fazer o dever de casa. Não dá para ficar esperando, né, a federação depois, né, agir, buscar o judiciário, que o judiciário, não só de hoje, há muito tempo, não é o melhor caminho para a solução de conflitos, principalmente em função, né, da morosidade do judiciário e também da parcialidade do judiciário, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, é de fundamental importância para nós mantermos a autonomia e independência sindical, que é um princípio que nós não abrimos mão, é um princípio que está na nossa Constituição, não foi revogado por esse governo ilegítimo, tá? Ainda existe o princípio da autonomia e independência sindical e nós temos que fazer uso disso, na prática. É importante cada um de nós sair daqui, já não fez o seu agendamento, já não publicou o seu edital de assembleia, que o faça. Nós, da federação, não só toda a diretoria, como os coordenadores, estão absolutamente à disposição dos presidentes das diretorias para acompanhar as assembleias. Jamais nós vamos interferir na condução das decisões soberanas das assembleias dos sindicatos. Mas nós estamos ali para somar, para contribuir, para esclarecer, para que a categoria faça o debate democrático, faça o debate respeitoso da importância de nós mantermos, neste momento, a contribuição sindical. Não só do ponto de vista de nós entendermos que é inconstitucional essa lei, que ela foi uma medida para fragmentar, enfraquecer o movimento de resistência, porque hoje o movimento que está dando resistência ao golpe é o movimento social e o movimento sindical. Todos os demais, por N motivos, estão com dificuldades. Então nós precisamos fazer a assembleia, debater com tranquilidade, não precisamos ter receio do contraditório, das críticas, faz parte. Nós que já somos sindicalistas há um bom tempo, a gente sabe que todos aqui se forjaram na luta, não foi do dia para a noite se tornar dirigentes sindicais, que é uma missão de fundamental importância. As críticas são naturais, ainda mais em tempos que a gente vive de redes sociais, que tem revolucionado as redes sociais, tem críticos, tem uma série de coisas. Muitas dessas pessoas só ficam na rede social. Só fica na rede social criticando o sindicato, a diretoria, mas não chega na Assembleia. E se chegar, vamos fazer o debate com eles. Fazem abaixo-assinado, fazem movimento combinado com o empregador, com o gestor, porque lamentavelmente tem muitos gestores que querem que o sindicato fique enfraquecido. Então nós precisamos fazer o papel de cidadão, o papel de sindicalista, fazer a Assembleia, debater com os nossos servidores, dizer da importância de termos esta aprovação, porque sem recursos não tem como fortalecer a luta. Para ter fortalecimento da luta, para ter ação sindical, tem que ter estrutura. Para ter estrutura, tem que ter recursos. Então, esse é o recado que a gente deixa enquanto diretoria jurídica. Estamos à disposição, doutor Eduardo, toda a equipe dele, eu estou à disposição, toda a direção da federação está à disposição, os coordenadores, para acompanhar as assembleias. Quem entender que está seguro, está tranquilo lá, faça. Quem quer ajuda, estamos à disposição. Mas, pessoal, tem que agir rápido. Nós temos que até o final do mês fazer essas assembleias, porque fecha a folha este mês, mesmo que a folha feche, isso não impede que se faça depois da folha já fechada.
é importante fazer essa assembleia. Se não fizermos assembleia, claro que vamos tentar, através dessa assembleia aqui, referendar a ação depois. Mas é importante fazer o dever de casa, tá? Não dá para a gente fazer, não vou me dispor na base, não vou me dispor na minha categoria, vou deixar assim, tá? Não dá para ser assim. O momento é de sair da zona de conforto e fazer a nossa ação. E a ação é fazer o debate. Bom, se na Assembleia as pessoas entenderem por N motivos que não querem aprovar, a gente tem que ter o devido respeito de aceitar a decisão da Assembleia, que a decisão da Assembleia é soberana. Então, de minha parte, presidente, era esse o... Só para contribuir, Dorlan, é importante na Assembleia colocar para os colegas, porque esse eu acho que, digamos, é o maior problema, a importância da contribuição sindical. Então, se tiver professor na Assembleia, uma das coisas que vocês podem elencar é que o piso nacional do magistério foi uma conquista de todo o movimento sindical. Sindicato, federação, confederação, inclusive quando houve a decisão no STF, lá o julgamento no STF da constitucionalidade do piso, as entidades sindicais tinham representantes jurídicos lá defendendo. Então, é preciso colocar para quem vai na Assembleia as conquistas do movimento sindical. Essa, no caso específico, só para citar o exemplo dos professores, foi uma conquista do movimento sindical, que foi lá, pressionou, tinha um projeto, tinha uma comissão no Congresso, depois acompanhou a questão jurídica. Então é importante que vocês esclareçam isso aos colegas, porque muitas vezes os colegas não têm ideia da importância da contribuição sindical, e esse recurso movimenta toda a atividade sindical como um todo, desde o sindicato até decisões a nível de tribunal superior, como essa que eu cito aqui. Eu acho que também dá para aquele exemplo que eu tenho dado nas reuniões, se nós pegarmos o valor da contribuição, para muitos parece um valor elevado, mas vamos pegar esse valor e dividir por uma atuação do ano inteiro. Se eu pegar um salário de R$2.000 e dividir por 30 dias, nós vamos ter o quê? R$66. É bastante. Mas pega esses 66 e divide por 365. Isso são 18 centavos por dia. E dos 18 ainda uma parte vai para o governo. Será que o movimento sindical como um todo não merece esses 18 centavos por toda a atuação que tem? E é isso que vocês precisam colocar, só para contribuir na fala do Dorlan, para os servidores. Quando os servidores estiverem lá, tem que esclarecer a importância e desmistificar essa ideia do um dia. Muitos têm uma ideia que é o valor de um salário. Não, é um dia para uma atuação de um ano inteiro. Então lá, quando vocês forem fazer a assembleia, no sindicato de vocês, no município de vocês, desmistifiquem um pouco essa questão do que é o valor. As pessoas têm que ter ideia, a compreensão do que representa isso no contexto geral. Tá aqui a conta, que eu acabei de falar, são R$66, tomando por base um salário de 2.000, né? Quer dizer, 18 centavos, né? E ainda uma parte vai para o governo desses 18. O Luciano achou a tela ali. Obrigado, Luciano. Muito bem, gente. Quando nós tomamos essa decisão aqui, nós não estamos indo por cima da autonomia, da liberdade de cada instituição sindical. Isso é importante nós darmos conta. Agora, nós não vamos retirar o direito de nós estarmos agindo em todos os municípios. Esta Assembleia nos respalda para nós agirmos em todos os municípios, porque é uma questão muito séria que está em voga. Não é só terminar com o imposto sindical, com a contribuição sindical. O que está se querendo é acabar com a estrutura sindical. A federação não tem nenhuma outra entrada a não ser esta situação da contribuição sindical. Estamos experienciando aos pouquinhos uma outra alternativa. Então o trabalho que é reconhecido da federação tem que parar. Nós não temos alternativa. E a alternativa que nós então aqui
convocamos essa assembleia é justamente para conseguirmos essa autorização e a compreensão de vocês. Vocês vão ter problemas lá nos sindicatos e nos municípios, de gente pensando diferente, até dirigentes sindicais pensando diferente, vão. Agora, nós não temos como abrir a cabeça de uma determinada pessoa e botar a nossa maneira de pensar e fechar a cabeça de novo. Esse dia tinha até uma charge que ia lá pelo Face, né, rodava, tirava a tampa, daí tinha a Globo, mas como sentado e defecava dentro e ele saía sorrindo depois, né? Várias, não conseguimos fazer, ninguém tem o direito de fazer isso. Nós temos que respeitar a liberdade e a autonomia das entidades, mas nós também temos liberdade e autonomia, e essa liberdade e autonomia nos é dada a partir da base, e por isso essa decisão. Sem mais delongas, nós possibilitamos aqui a palavra, se alguém queira se manifestar. Temos inscrições. Por gentileza, anota aí. Posso? Podem vir aqui para o lado, nós já temos 2 inscrições aqui. Primeiro era o Brandão que levantou, depois o... Pode deixar que eu controlo aqui, presidente. Isso. Boa tarde a todos. Surgiu uma dúvida agora, que até então eu tinha a convicção de que a informação era de que as assembleias extraordinárias teriam que ter o prazo até dia 20. Dorlan acabou de dizer que esse prazo pode se estender. Essa então agora me surgiu a dúvida. O que a gente deve proceder? Eu estava passando a informação para a colega aqui de Teutônia, que ela teria prazo até o dia 20 para entregar essa ata, mas o Dorlan acabou de dizer aqui que essas assembleias podem se estender. Qual é a informação que procede? Porque daí daqui a pouco a gente está passando... Brandão, se eu, de repente, não me fiz entender, a orientação que a gente dá é para que procurem fazer as assembleias até o fechamento da folha, para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma lacuna. Entretanto, todavia, caso não for possível por N fatores, questão de prazo legal, do edital, enfim, discussão da diretoria, pode ser depois. É só isso. Mas mantém a orientação de fazer até o fechamento da folha. Porque nós temos um caso aqui, que a colega aqui de Teutônia, o prazo dela encerra porque o edital que ela lançou não está conforme extraordinário. Ela colocou além do assunto na pauta. E eu disse para ela, então, baseado na orientação que eu tinha, e que eu ia ver o que iríamos fazer. Aí tu acabou de dizer, bom, então... eu disse, segue a orientação do Dorlan, né? Então, é só para entender mesmo o que é que estava. Tranquilo. Doutor, não sei se eu fui claro. Na verdade, o prazo é final de março, tá? Prazo legal. Mas, assim, essa é uma orientação que partiu nossa, no sentido que procurem realizar para que o município não tenha um motivo a mais para ficar, digamos, questionando, né? Então, não tem... Mas se tocar de fazer até o dia 30, não tem problema nenhum, tá no prazo. Então, boa tarde a todos e a todas. Como sempre, os gestores se organizam para atropelar a gente, usando o termo mais bonito que o nosso presidente colocou. Num dos jornais matinais essa semana já estavam colocando nas notícias essa questão da contribuição sindical, falando que tem que ser uma decisão individual. Então, tem que ser feito individualmente por cada servidor, esse comprometimento de dar o seu dia para contribuição sindical. Então, eu gostaria que vocês nos municiassem no sentido de rebater, porque é o discurso que os gestores estão colocando, né, para os nossos colegas servidores municipais de cada município. E outra coisa que a gente coloca também, foi até sugestão na reunião da regional, e o que a gente está fazendo, a gente começou a elencar uma lista de todas as coisas do que o sindicato faz dentro do nosso município. Para a nossa assembleia, que vai ser dia 13, agora na próxima terça-feira, e também já ajudando o colega, nós já tínhamos uma assembleia marcada para a questão do dissídio, nós lançamos um segundo edital com a mesma data, no outro horário, para ser de forma exclusiva da questão da contribuição sindical, para poder fazer essa decisão junto com a categoria. Então, eu só gostaria que vocês municiassem a todos nós essa questão da questão de ser individual o acordo, né, para o débito da contribuição sindical.
Bom, pessoal, vamos por partes. Essa questão da forma de obter a autorização, se ela é individual ou coletiva. Nós, assim como todas as entidades, entendemos que se dá de forma coletiva. Mas quando houve a entrada em vigor da reforma trabalhista, muitas entidades começaram a promover discussões, porque ali são mais de 100 artigos que foram atingidos por essa alteração. E uma das primeiras entidades a se posicionar foi a ANAMATRA, por ocasião da segunda jornada do trabalho, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Ela emitiu enunciados e foi a primeira que se manifestou exatamente nesse sentido. E o enunciado está aqui na tela, que diz: é lícita a autorização coletiva e expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante Assembleia Geral, nos termos do Estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria, representada especificamente para esse fim, independente de associação ou sindicalização. Então, esse é o entendimento da ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho. Foi a primeira entidade que se posicionou especificamente nesse ponto, né? Volta um pouquinho para mim ali, Luciano, por favor. É lícita a autorização coletiva e expressa. Isso está ancorado lá no artigo 579 da CLT, que fala que se obtém autorização de quem? Da categoria. E como tu obtém autorização da categoria? Por uma Assembleia Geral, tá? Claro que a partir daí sucedeu, por exemplo, o posicionamento do Ministério Público do Trabalho, eu tenho parecer comigo, no sentido de que a autorização é coletiva. Então há entendimentos se cristalizando no sentido de que se obtenha isso de forma coletiva. Se tu me perguntar, e tem decisão judicial nisso? Não tem, porque nós vamos agora, a primeira situação que nós vamos ter vai ser esse ano, em função da alteração. Não há um posicionamento de uma sentença judicial ainda, mas há indicativos, como hoje o próprio desembargador na sua fala comentou, que se dá de forma coletiva a autorização, mediante autorização da Assembleia, convocada especificamente para esse fim, de todos os servidores, sócios e não sócios, tá? Nós sabemos que tem dois polos nessa situação. As entidades sindicais de um lado e do outro DPM, FAMUR, CDP. E no meio disso tem o judiciário, que é onde vai descambar os casos não resolvidos. E pelo menos o indicativo que se cristaliza no sentido do judiciário é da autorização coletiva via Assembleia, tá? Essa outra questão que tu comentou da oportunidade, nós dissemos em todas as reuniões das regionais que aproveitem o mesmo ato, quem tiver, desde que faça de forma separada, pode fazer a assembleia para prestação de contas, para deliberar sobre outro assunto, mas faça um edital separado, convocando para autorização expressa e o outro edital para o assunto lá interno da entidade. Pode se seguir no mesmo ato, só tu vai ter um edital, dois editais, tu vai ter duas atas, duas listas de presença, tá? Mais alguma coisa? Eu quero aqui esclarecer. Nós vamos agir em todos os municípios com os jurídicos, FEMERS e sindicato, tá? Nós vamos estar atentos a qualquer reação no sentido da negatividade e vamos estar propondo. Nós não vamos arrefecer, nós não vamos ficar sou morno em relação a isso. Em todos os lugares nós precisamos atitude, porque como é que se enfrenta a tentativa de acabar? Nós demonstrando que nós temos força no sentido de manter e estabelecer. Então isso é importante. Em todos os municípios nós vamos tentar fazer ação conjunta. Agora, se nós tivermos município que não tem essa liberdade ou que internamente não quer, mesmo assim a federação entende que tem o direito colocado em relação aos trabalhadores, porque pela decisão do TACT nós somos a federação que congrega todos os trabalhadores e trabalhadoras em prefeituras municipais no estado do Rio Grande do Sul, tá? E por isso nós tomamos isso para nós como uma parte importante e nós vamos para cima para realmente acontecer.
Vai ter problemas? Não acho que vai ser fácil. Nós também temos essa convicção. Vai ter problemas, porque nós estamos enxergando a DPM agindo, nós estamos enxergando a CDP agindo, nós estamos enxergando a FAMURS agindo, e não poderia ser diferente. Eles estão dentro do seu aspecto legal e agindo. É o cabo de guerra estabelecido. E nós vamos puxando e nós vamos mostrar que nós temos razão no nosso argumento. E nós não podemos baixar a cabeça. Se de repente aí no município nós tivermos enfrentamento, e tem o recolhimento. Só que nós não recomendamos, André. Não é para pegar a assinatura individual. Nós vamos nos enfraquecer com isso. Por quê? Porque é justamente isso que eles querem, porque daí todos os CC já estão livres. Nós queremos a contribuição porque as melhorias elas são conseguidas para toda a categoria. Então tem que ser cobrado de todos indistintamente do cargo que tem. E só aquilo que a própria legislação previa, que é os cargos eletivos e o jurídico, procurador, no caso isento por força do ordem. Temos condição de votar, gente? Presidente, só um esclarecimento até para antes da votação. Naqueles municípios em que não houver o recolhimento voluntário, após o prazo, nós queremos ingressar conjuntamente com os sindicatos locais, cobrando os valores, tá? Então eu vou pedir que, após o fim de março, naqueles municípios em que não houver o recolhimento voluntário por parte do município, vocês entrem em contato com os coordenadores, ou entrem em contato com o nosso diretor jurídico, ou com a federação, ou comigo, porque nós queremos encaminhar de forma conjunta a ação federação, sindicato contra o município X, tá? Então assim, não deixem de manter esse contato. Nós não podemos fragmentar isso em forma de duas ações, uma do sindicato, uma da federação, isso acaba tornando meio conflituoso. Pessoal, em regime de votação, então, nós temos os nossos crachás, que é dos 2 dias, não é dos 2, tá bom, pode até não ser esse, mas então só levanta o braço, já que acha que tem alguém que não esteve no seminário. Vamos ver só. Todos estiveram no seminário. A gente convoca, mas vamos fazer pela mão aqui. Crachá poderia ser do outro lado, não teria problema nenhum, mas vamos pela mão. Então, todos os delegados e delegadas, então os participantes desta assembleia, que concordam com o que foi anunciado aqui, que esta assembleia tem o poder de colocar que a autorização prévia e expressa é da categoria e se dá por essa Assembleia para a FEMERS no estado do Rio Grande do Sul, por gentileza, levanta seu braço. Uma foto, por gentileza. Obrigado, gente. Abstenções. Voto contrário. Aprovado por unanimidade. Vamos lá, gente. A letra B dizia para nós que nós teríamos ainda assuntos, os demais assuntos concernentes. Atenção para o dever de casa. Todos que já estão aqui, mas os coordenadores em especial, os diretores, a partir de amanhã, nós precisamos receber em Santo Ângelo todas as atas dos sindicatos que já realizaram a assembleia e que tiveram sua deliberação colocada. Atenção! É um mutirão. Nós vamos ter lá gente trabalhando para separar. Nós precisamos atitude agora. Não dá para dormir na palha. Todos os que já realizaram precisam enviar cópia para Santo Ângelo, e-mail do Santo Ângelo, e lá nós vamos ter gente separando, porque além da notificação extrajudicial, da guia, que a maioria dos municípios ainda usa a guia da federação,
do arrazoado que nós estamos produzindo sobre toda a jurisprudência já a favor, mesmo com a existência da 13467, da cobrança do imposto sindical, nós vamos estar enviando por AR, por carta registrada, para todos os municípios. Planalto fez tudo e aí cruza o braço e fica lá esperando. Não. Eu preciso que os dirigentes de Planalto, e assim citando Planalto, cada um dos municípios de vocês, vão lá com o contador, vão lá com quem recebe a guia. Já veio a guia da FEMERS? Temos problema no correio de repente? Então, já veio a guia da FEMERS? Já veio as coisas? Sim. Se não veio, tem outro caminho, que é pedir uma segunda via pro dirigente, tá? Poder fazer protocolo lá. Mas o protocolo da notificação extrajudicial vai ser feita pela federação, com a ata da nossa assembleia aqui, da assembleia local lá do município, porque a princípio o direito de questionar sobre a contribuição sindical, ela não é dada ao sindicato que não tem o registro e código. Ela é dada à federação que tem o registro. Portanto, isso precisa urgência. Nós vamos ter problemas com assembleias que acontecem, vamos dizer, aí pelo dia 18, dia 20. Estas nós vamos ter que tomar uma decisão aqui. Estas assembleias, elas fazem sim um protocolo seu, lá no município. O presidente do sindicato, depois da realização da assembleia, de registrar lá no cartório, vai até o município e faz. Nós vamos produzir um modelo de notificação, além desta que nós temos da federação, nós vamos produzir no sentido do município poder também ter alguma coisa junto para protocolar. Nós estamos falando de duas questões distintas. Uma é esse batalhão todo que já fez, e que está fazendo amanhã, que está fazendo segunda e terça, que dá tempo para nós agirmos como federação e sindicato de forma conjunta. A outra é essa realidade dos que por prazo legal ainda não conseguiram realizar, vão realizar no fim da semana que vem ou na outra. Daí nós já estamos aí no espaço limite e precisamos também de atitude e de ação de cada um dos dirigentes, fazendo a sua parte lá no município. E o jurídico da federação, nós vamos estar o tempo todo à disposição. Outra decisão que eu gostaria de encaminhar aqui a votação para nós respaldar, inclusive em termos de processo. A ata precisa constar isso. A federação aqui está se posicionando muito fortemente, e a partir desse seminário, de que nós não vamos mais tolerar práticas antissindicais. Nós vamos estar entrando para o polo ativo de denunciar prefeitos, de entrar com processos contra prefeitos que não respeitam a estrutura sindical organizada. E não vai ficar só uma ação contra o município. Isto vai marcar na paleta os que estão no cargo e que praticam essa situação de estar contra os sindicatos, e abertamente. Já temos casos concretos que já temos conversado com a pasta jurídica, que vamos estar entrando, amanhã não dá, mas com certeza no início da semana que vem, vai ter ações contra prefeitos já acontecendo. Então vocês têm que ter muita liberdade, não se intimidem, falem em nome da federação, vocês são federação, cada um de nós é federação. Teve prática antissindical, organiza para nós termos as informações. Nós precisamos municiar o jurídico com informações, com provas, tá? E vamos remeter para cá que as ações nós vamos providenciar pela federação, tá? Isso. A ata pode ser xerocada logo assim que vocês fizerem a assembleia, independente de registro, não fiquem dependendo de cartório ainda, façam depois.
Mas mandam logo para nós podermos agir lá. Nós temos que ter rapidez quanto à ação lá para enviar por aéreo. Não. O Antônio está questionando justamente essa questão. Você precisa estar registrada. No momento em que vocês enviam, nós já vamos anexar lá no nosso protocolo. Mas vocês lá, vocês vão estar com a original, providenciem o registro posterior para nós. Eu acho que tu já está deliberando para o final, mas é bom. É isso aí que nós vamos cantar daqui a pouco. Pessoal, o tabelionato faz o reconhecimento de firma, né? O registro no cartório, efetivamente. Não. Nós precisaríamos, o importante é ter a ata. Esse é o primeiro lugar. O importante é a ata. Eu já fui reconhecer a firma, nós vamos reconhecer também em cartório. Fazer o registro em cartório. A quem não conseguiu fazer isso, não é por causa disso que não vai remeter. Beleza. Encaminha então pelo e-mail femers.sto@com.br. Presidente, Diga. só para reforçar a importância da remessa da ata, nós vamos montar lá na sede planilhas de controle e nós vamos saber exatamente quem mandou e quem não mandou. Então, assim, peço principalmente aos nossos coordenadores que controlem lá, que tenham atenção, que busquem essas atas, que comuniquem aos sindicatos, porque nós vamos ter lá na sede. E se depois não tiver, nós vamos ter o controle de quem não enviou. Essa é uma questão importante, que precisa funcionar. E nós temos o prazo exíguo. Então, alerto principalmente os coordenadores da importância da remessa dessas atas. Sim, assim. Na verdade, é assim, ó. O que nós precisamos lá? Desculpa, presidente, só te cortando. A ata aprovada, assinada por quem de direito lá, presidente e secretário, tá? Nós não vamos juntar a lista de presença na notificação, tá? Por hora. Agora, é importante que tudo seja feito observando as formalidades, porque se demandar uma ação judicial, aí sim, aí nós vamos precisar da lista de presença, ata registrada e tudo mais. Beleza, gente? É isso? Então tá. Muito obrigado aí pela presença de todos. Com isso nós damos por encerrada a nossa assembleia. Gostaríamos de ter pé. Agora você achasse aquele hino. Ele desafiou para nós termos. Gente, muito obrigado pela energia, pela força de cada um, de cada uma, para esse nosso movimento. De mãos dadas, vamos cantar juntos. Vamos lá.